Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Amém, irmãos, glória a Deus, feliz por estarmos aqui. É sempre um tempo especial quando nós nos encontramos. Amém, um tempo de louvor, tempo de comunhão, é incomparável. Então pense que você está no melhor lugar. Esse lugar é o lugar que você foi convidado pelo Pai para se assentar à mesa junto com Ele. Pense, você está sentado em uma cadeira, mas imagine que você está sentado numa grande mesa em que o Pai está ali, os irmãos juntos, e Cristo à direita do Pai, e nós nele. Então há uma comunhão maravilhosa, há uma mesa disponível. Queridos, e Deus tem nos trazido esse discernimento espiritual, e eu quero que nós venhamos compreender que Deus nos chama para a maturidade, porque não adianta, queridos, nós andarmos como menino, e nós temos que ter no nosso coração: eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso amadurecer com a maturidade de Cristo. Para isso nós fomos chamados. Independente da sua idade, você pode ter 40, 50, 60, 70 anos, o que vai determinar a sua maturidade é o quanto você crê em Jesus, o quanto você está enraizado nele, quanto você cresceu em ações de graças. Entende? Porque você cresce em ações de graças, porque a gratidão vem por alguém que fez algo por você. A gratidão, você cresce porque você percebe alguém agindo em você e trabalhando por você, e trabalhando com você. Entende? O chamado de Deus, o Evangelho, não é para que nós venhamos nos estabelecer na nossa força. Mesmo porque Deus não escolheu os fortes desse mundo, Deus não escolheu os sábios, Deus não escolheu os que são, pelo contrário, Ele escolheu os fracos, Ele escolheu os que não têm inteligência, Deus escolheu os que não são, para confundir aqueles que são. Porque, queridos, nós nos gloriamos na pessoa de Jesus. O Evangelho diz respeito a uma pessoa, a revelação dele, e nessa revelação nós crescemos e avançamos. Amém? Jesus falou que sobre essa pedra a igreja seria edificada. Que pedra é essa? É a revelação de quem ele é. Perceba que antes dele afirmar isso, Pedro teve a revelação do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Algo que as pessoas na época não poderiam compreender. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para que nós venhamos compreender daquele que venceu a morte, aquele que nos amou de uma maneira tal, e Ele nos convida para a maturidade. Amém, irmãos? Eu quero falar sobre um assunto que é tão importante para aqueles que estão na nova aliança. Nós não temos necessidade de pregar sobre aquilo que acabou, a antiga aliança. Porque Hebreus capítulo 8 diz que ela se tornou antiquada. Porque Deus estabeleceu uma aliança superior. Uma aliança não segundo aquilo que o homem fez, mas segundo o que Jesus fez. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E nós fomos estabelecidos nessa aliança. E é muito importante nós entendermos isso, porque eu quero falar hoje sobre a batalha do descanso. É uma batalha descansar. Às vezes, naturalmente, nós temos certas dificuldades em dormir. Quantas pessoas que precisam do remédio para dormir? Porque tem uma batalha para descansar. Isso naturalmente, não é, irmãos? Porque o mundo ele está cada dia mais corrido, as coisas mais rápido, com mais exigências. São tantos afazeres, são tantas coisas para fazer, queridos, são tantas pressões. Né? Quem trabalha com empresas, e cada dia as empresas têm mais exigências, mais cobranças, mais pressa, mais resultados.
E quando você vive debaixo desse afazer frenético, você acaba se tornando uma pessoa sobrecarregada. Por isso que Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E ele vai fazer o quê? Eu vos aliviarei. E ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. O meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. E ele nos convida para isso, porque ele está nos convidando para nós vivermos essa aliança que se vive por meio do descanso. E às vezes nós pensamos em descanso na forma natural, e nós pensamos, cada um tem o seu pensamento, um pensa na rede, a rede a balançar, um copinho de limonada do lado, enfim, isso é bom, é lícito, amém? Mas eu estou falando de um descanso na sua alma. Porque tem muitas pessoas que deitam na cama e não conseguem descansar a sua alma. O descanso que Jesus tem para nós é um descanso das nossas almas. E isso é tão poderoso porque isso desata favor em nossas vidas. Porque enquanto nós não conseguimos descansar, queridos, é como se nós estivéssemos sob aquela pressão de termos que fazer, porque enquanto a gente está nessa pressão, Deus está descansando. Mas enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando. Amém? Por isso que a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. Deus tem descanso para a sua alma, queridos. Por mais que hajam preocupações, por mais que hajam situações que tiram a sua paz, nós precisamos absorver da paz que excede a todo entendimento. E essa paz é Jesus que te dá. O mundo não tem essa capacidade de fornecer. O mundo vai dizer: vá, não, dá uma saída, vai no shopping, vai assistir um cinema, isso tudo volta a dizer, isso é muito bom. Vai sair com os amigos, vai fazer aquilo, mas, queridos, isso não resolve o seu problema interior. Amém? O que resolve é o príncipe da paz. Amém? E o príncipe da paz está em nós. Eu quero ler com vocês, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5 a 11, que Pedro traz uma revelação tão importante para nós, e nós vamos ver alguns pontos importantes nessa fala de Pedro. E diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cengivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, fala assim, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Queridos, perceba que
Pedro, ele começa dando conselho para os jovens. E interessante porque ele fala aos jovens, primeiramente. João diz que jovens, vocês sabem que são fortes. E às vezes os jovens confiam na sua força. Mas o convite da palavra é: confie no Senhor. Sejam humildes. Porque a humildade, queridos, não é sinônimo de pobreza ou de fraqueza. Não, humildade é você reconhecer que tudo vem de Deus, queridos, que a sua força é Ele que dá. Tanto é que ele fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, a seu tempo, Ele exalta. Mas perceba que, quando você vê essa exaltação, você não olha para as suas mãos, mas você olha para as poderosas mãos de Deus. As mãos de Deus são poderosas. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Deus quer manifestar o seu braço em todo o tempo ao nosso respeito. Perceba que o cuidado de Deus, ele é constante com as nossas vidas. Porém, há um perigo nesse texto que nós precisamos observar, queridos, porque nós somos tentados em todo o tempo a soberba, orgulho do coração, e às vezes nós não percebemos isso, é muito sorrateiro, mas nós vamos perceber quando nós estamos com o orgulho ferido, quando alguém faz algo contra nós, nós ficamos magoados, chateados, ofendidos, não é verdade? Porque o que foi ferido ali não foi seu espírito, foi sua carne. Entende, queridos? Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por essas situações, mas nós precisamos observar que essas situações revelam que nós estamos muito cheios de nós mesmos. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, um Jesus ferido na cruz, e é um exemplo perfeito para nós, ele sendo apedrejado, ele sendo ultrajado, ele sendo envergonhado, e ele tem aquela capacidade de Deus de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você vê que um coração humilde, ele perdoa facilmente. Porque ele reconhece do lugar que ele veio. Ele reconhece de onde ele foi tirado. Que todos nós viemos do mesmo lugar, nós viemos de Adão. Por mais que a sua família seja uma boa família, toda família nasceu debaixo do pecado de Adão. Nasceu debaixo das trevas. E não há orgulho nenhum em dizermos: eu tenho orgulho de nascer nessa família. Eu não estou desprezando aqui as famílias, que elas são bênção de Deus para nós. Mas eu estou dizendo que todos nós nascemos de Adão e estamos debaixo dessa condição humilhante do pecado. E muitos tentam se exaltar nesse mundo, se prevalecendo na sua força, na sua sabedoria. Mas Deus nos convida para nós estarmos humildemente confiando em suas poderosas mãos. Em Salmo diz: muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E é o que nós temos feito aqui. Nós fazemos menção do nome dEle, nós ensinamos o nome dEle, queremos aprender que é no nome dEle que nós prevalecemos, é no nome dEle que nós avançamos. É lógico que nós como herdeiros, nós temos, queridos, eu quando falo de herança, e é o papo dos filhos, amém? A conversa sobre nós da nova aliança é sobre herança. Nós não estamos falando sobre conquista. E Deus tem me ensinado de uma maneira prática sobre herança, em olhar para
o povo de Israel, quando sai do Mar Vermelho, quando ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e eles vão não conquistar uma terra, mas possuir uma terra. A terra que Deus já havia preparado para eles. Entende que o papo de Deus não é conquista em si, mas é posse. Não é errado só nós falarmos sobre posse. E a primeira coisa que nós precisamos tomar posse é da nossa identidade. É isso que Caleb fez. Eu quero Hebron, porque Hebron reporta-se a minha identidade, a minha associação com o Senhor, é quem eu sou nele. Mas, queridos, toda a terra que Deus havia prometido e dado a Israel estava possuído por gigantes, possuído por inimigos que precisavam ser expulsos. E existe realmente uma batalha que tenta possuir aquilo que é nosso, de um adversário que tenta possuir aquilo que já é nosso. Tem tanta coisa, queridos, que já é nosso, que está nas mãos erradas. A cura, por exemplo, que Jesus nos entregou pelas feridas dele já é nossa. E às vezes tem um sintoma lá abrigado e disfarçado. E, queridos, quando você vai ver espiritualmente, eu não estou dizendo que todas as enfermidades vêm do inferno, apesar de que tudo veio do pecado. Antes do pecado de Adão não havia enfermidades, amém? Mas quando o pecado veio, a maldição veio, a enfermidade veio. Mas quando Jesus lança sobre ele aquilo que é nosso, quando o Pai lança sobre Jesus aquilo que é nosso, que era nosso, a maldição que era nossa, ele nos resgatou da maldição da lei, e alguma vez resgatados, eu não estou mais debaixo dessa condição. Mas por que ainda nós não vemos? Esse é o detalhe que nós precisamos nos atentar. Porque ainda nós não possuímos aquilo que por direito é nosso. E eu não posso inventar uma doutrina, porque não é da vontade de Deus ainda. Como se tudo que acontecesse no mundo é a vontade de Deus. E não é, queridos. Pessoas que estão morrendo longe dele, não é vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Jesus não morreu por um. Jesus não morreu para os predestinados. Jesus morreu por todos. A morte englobou todos os povos, línguas e nações. E nós estamos aqui por causa desse sangue. Fomos atraídos pelo sangue. E é importante nós compreendermos essa verdade. Senão a gente fica envolvido com doutrinas, e às vezes classificam calvinismo, arminianismo, outros ismos, e Cristo fica muito de fora dessa realidade. É importante nós acendermos a luz para que a gente venhamos ver claramente todas as coisas. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados. Quando nós olhamos para Ele, somos iluminados. E vemos claramente todas as coisas, a gente não fica perdido nesse emaranhado de coisas. Porque Jesus é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E nós precisamos compreender isso. Por isso que nós estamos falando desse adversário que nós precisamos estar sóbrios e vigilantes contra ele. Agora, Pedro lhe dá esse conselho sobre a soberba do coração. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 12. A soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Provérbio 22, versículo 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e a vida. É o que Deus tem para nós, queridos. Mas perceba que Deus
tem isso para aqueles que são humildes de coração. Por isso que Jesus convida: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda de perto com Ele. Aprender de perto com Ele é se relacionar com Ele. É ver como Ele agia, como Ele reagia. E Deus nos deu o Espírito Santo para nós nos relacionarmos intimamente com Ele. É um chamado, queridos. O descanso não vem a não ser por meio da pessoa dEle. Quantas das vezes estamos cansados e nessa agitação, e vamos perceber que o fluxo desse cansaço, se é que posso te chamar de fluxo, vem da nossa própria soberba, de achar que nós podemos resolver todas as coisas sozinhos. Amém. Mas a humildade confia nele. E Deus tem isso para nós. Agora, uma coisa que eu quero chamar também nessa realidade desses versículos é sobre a graça. A graça que nós identificamos como um favor imerecido é algo que você não merece. Você pode ter cometido o seu pior erro e Deus não vai retirar a sua graça só porque você caiu. Pelo contrário, há muito mais graça para você quando você cai. E você reconhece isso, para Deus te levantar. A suprema riqueza da sua graça manifestou em nós, nos elevando numa condição que nós nunca poderíamos estar, assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que nos faz cair desse lugar é a nossa própria soberba. É achar que nós chegamos lá porque nós somos muito bons, ou muito santos, ou muito obedientes. Quando não tem a ver com isso, tem a ver o quanto nós cremos nele. Tudo se resume nisso. Tudo se resume na fé. Graça é não apenas esse favor imerecido, mas é a aliança sobre a qual nós estamos. A lei era pautado nos mandamentos em que nós deveríamos obedecer, ou melhor, a lei foi dada para Israel e não para a igreja, para que eles cumprissem todos os requisitos, 613 leis, resumidas em 10, e se eles cumprissem todas as regras e a obediência a essas leis, estariam debaixo da bênção. Mas vem um doutor da lei, um fariseu, hebreu de hebreus, e diz que todos pecaram. E ficaram separados da graça de Deus, separados da glória de Deus. Sendo agora justificados, declarados justos, como alguém tivesse obedecido completamente a lei, justificados gratuitamente pela fé no seu sangue. Nós somos justificados. Então quer dizer que nós temos todos os direitos para possuirmos aquilo que é nosso. Porque a bênção, na verdade, Deus não vai te dar. Efésios diz que Deus já nos abençoou. Fala assim: eu já sou abençoado. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós não podemos deixar que uma condição circunstancial defina que eu sou abençoado ou não. Voltando para Israel, nós sabemos dos 12 espias, e eu falo, são 12 espias? Eu falo daqueles 10 que confiaram na sua força, e quando mediram forças com o gigante, eles pensaram assim: não, essa terra não é nossa. E aos olhos daquele gigante, nós somos como gafanhotos. Mas 2 não estavam confiados na sua própria força, mas no Senhor, e disseram: vamos possuir aquela terra porque Deus nos tem dado.
É assim que a humildade se manifesta, queridos. Quando nós tomamos posse de grandes coisas, porque nós confiamos num Deus grande. Quando nós confiamos que Ele tem para nós grandes coisas, porque Ele é bom, porque Ele nos ama. E essa é a verdade da graça. E entender isso é importante porque na graça você anula toda e qualquer acusação do diabo. A Bíblia diz, Apocalipse 12, que nós vencemos o diabo, o acusador dos irmãos, por causa do sangue de Jesus Cristo. O que ele vai dizer contra o sangue? O que o diabo pode dizer contra o sangue de Jesus? O sangue puro, derramado em favor de nós. Você é favorecido por causa desse sangue. Você é justificado por causa desse sangue. Esse sangue demonstrou a realidade do amor que Deus tem por você. E é esse sangue que nos purifica de tal forma que nós não nos vemos mais como pecadores, mas como santificados em Cristo. E a partir do momento que você se vê assim, você age dessa forma. Queridos, por mais que nós erremos, quando você crê na realidade da graça, da nova aliança, você não pode determinar pelo seu erro. As crianças, os pais que têm seus filhos pequenos, não podem identificá-los ou trazer uma identidade para seus filhos por causa das suas falhas. E esse menino tem um trejeito. Não, queridos, declare quem ele é. Entende? Ele até está atabalhoado. Não, queridos, ele é um abençoado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos respalda quanto a isso. Nós precisamos chamar a existência. Eu me lembro que um tempo atrás, tinha uma parente nossa que estava grávida. E tinha quase, mais que 90% de que sua filha ia nascer com problemas. Como é que é o nome mesmo? Síndrome de Down. Esqueci do nome. E nós podemos pensar, e muitos criam várias situações. Deus nos dá essas coisas para que nós venhamos aprender. Aprender o quê, queridos? Desde quando Deus está por trás das enfermidades? Desde quando Deus está por trás de uma criança que sofre com autismo? Desde quando Deus está por trás de uma criança que nasce com problemas no cérebro, problemas psíquicos? Deus não está por trás disso. Eu volto, a raiz de tudo isso é o pecado. E que Deus fez? Pegou esse pecado e colocou sobre aquele que não tinha pecado. Eu me lembro que nós nos levantamos e falamos, senão você não vai aceitar essa condição. Você não vai aceitar essa condição. Vamos orar aqui agora e vamos rejeitar isso. Porque se alguém não se posiciona contra e não tem o entendimento da vontade real de Deus, você não se opõe contra aquilo. Nós precisamos nos opor. Deus nos chamou para resistir. E resistir firme na fé. Passou o tempo, a criança nasceu. E ela não é apenas saudável, mas como é uma bênção na igreja. Pregadora. A criança hoje tem 12 anos de idade. Então, queridos, sabe, nós precisamos nos atentar para essas realidades. E isso não é soberba, isso é humildade. Nós estamos aqui querendo criar uma doutrina, não, porque é assim mesmo, né? Quando a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas deixar que a nossa mente seja renovada, para que nós venhamos experimentar a boa, agradável e perfeita
feita a vontade de Deus. A vontade de Deus para aquela criança é nascer com saúde. A vontade de Deus para aquela criança é estar na presença dEle, ser uma bênção. Mas alguém precisa se opor. Alguém precisa dar fim ao ciclo da maldição. Não que nós viemos quebrar aquela maldição, porque aquela maldição já foi quebrada em Cristo. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos ungiu para pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, evangelizar as boas novas aos pobres. E veja que Deus colocou a pobreza no nível de cativeiro. A pobreza também não é de Deus, amém, irmãos? Deus tem suprimento para nós, Deus tem abundância para nós, mas a nossa confiança não está na abundância dos bens que nós possuímos. Porque você vê que o galardão da humildade é riqueza, honra e vida. Amém, queridos? Agora, ele fala também sobre lançar a ansiedade sobre Deus. Eu vejo o lançar como um senso de urgência. Lança logo isso. Sabe quando você está com a bola na mão? Passa logo essa bola para quem sabe resolver. É igual no time de futebol. Passa a bola para o craque logo. Entende, querido? Você tem que encarar assim a ansiedade na sua vida. Coloca a ansiedade na mão daquele que sabe resolver. Porque ansiedade que significa cuidado. É saber quem cuida de você. O texto é bem claro dizendo: Deus tem cuidado de nós. O que Pedro está ministrando? Um lugar de descanso para você. Descanse. Descanse. Foi isso que Jesus ensinou, queridos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quanto ao vez de comer, beber, vestir, porque o Pai que cuida dos pássaros, o Pai que cuida dos lírios do campo, o Pai que entende o valor de cada uma dessas coisas, mas a respeito de nós é incomparavelmente maior o nosso valor. Deus não morreu, Jesus não morreu pelos lírios do campo, Jesus não morreu pelos pássaros, mas Ele morreu por mim e por você. E entenda que esse senso de cuidado parte do quanto você entende que você é amado e valorizado por Ele. Esse senso de descanso, ele parte de um lugar que você entende quanto você é amado por Deus, queridos. Esse amor é incondicional por sua vida. E é importante nós entendermos isso. Ele fala também, Pedro lhe diz sobre sobriedade e vigilância. Perceba, queridos, que eu estou falando de situações que, se nós não cuidarmos, nós nos tornamos presas fáceis do maligno. O contexto é sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, ele anda em derredor. Ele não está longe. Ele anda em derredor. E você precisa considerar isso, cara. Nós já falamos sobre ansiedade, que te torna presa fácil. Você está preocupado, agitado, inquieto, não consegue dormir. Você tem que fazer o quê? Lança essa bola logo. Lança a bola do cuidado para a mão daquele que sabe resolver. Aí ele fala: sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade significa um lugar de equilíbrio, de moderação. E eu gosto muito dessa palavra moderação.
Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de medo, mas de amor, poder e moderação. Eles andam juntos. Amor, poder e moderação. Amor, dunamis e moderação. Quer dizer, é tudo que vem de Deus, queridos. A constância, esse equilíbrio. E esse equilíbrio eu falo mesmo diante das adversidades que vocês passam, que nós passamos. Pedro falou que esses sofrimentos vêm sobre a vida de todos os irmãos. Não pense que você é o único a passar por isso. Todos nós passamos, mas o conselho é igual para todos. Deus tem cuidado. Precisamos estar vigilantes, queridos. Existe sim uma batalha, mas entenda que essa batalha não é vencida que você se esforçando para lutar, mas se esforçando para descansar. Se esforçando para se repousar nos seus braços. Essa é a grande batalha que nós temos na nossa vida. Deus nos chama: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É necessário aquietar. Isso vai corrigir a nossa respiração. Você vai ver que isso vai trazer consequências. Às vezes nós queremos resolver no físico aquilo que só pode ser resolvido interiormente. Às vezes, quando eu estou agitado na cama, preocupado com situações, eu me lembro, eu preciso respirar, dou aquela respirada, 2, 3, aí você pensa assim: resolveu? Não. Às vezes dá uma diminuída. Tem vezes que eu tenho que levantar e orar. Tem vezes que eu tenho que levantar e ler a palavra. Levantar e declarar essa palavra verdade, da verdade a respeito da minha vida. Porque isso faz parte da batalha do descanso. Isso faz parte das realidades que nós precisamos construir no nosso dia a dia. Porque se eu me vejo agora nesse lugar de ansiedade, eu estou cuidando, eu estou resolvendo, eu preciso... Cara, você está num perigo. É um problema, queridos. E nós precisamos olhar e observar isso. Pedro falou agora, você precisa resistir firme na fé. A fé não é um conceito. A fé precisa ser operante na sua vida. A fé precisa realmente ser declarada na sua vida. Você precisa usar a sua boca. Pare de reclamar da situação que você está vivendo. Comece a abrir sua boca e se opor verdadeiramente contra o adversário que está rugindo como leão contra a sua vida. Entenda, queridos, você tem um adversário. E o adversário não é a pessoa que está do seu lado. Ainda que essa pessoa, ela te faça mal. Mas uma vez que você entende que você é herdeiro da vida, compreenda uma coisa: Deus abençoa a sua casa. A sua casa é abençoada. Não é a respeito do seu filho que está trazendo problema para você. Você que precisa se posicionar na fé e resistir na palavra, dizendo: meu filho é bendito. Salmo 121.
8 diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Feliz será em tudo, irá bem. Olha que coisa boa para os homens. Como que o homem, nesse aspecto, ele se torna uma raiz de um lar abençoado quando ele se posiciona na fé que Deus separou e preparou para ele exercer. Ele está dizendo: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele come do fruto do seu trabalho, não vai ter falta, ele será feliz. E ele diz assim que a sua esposa será como a videira frutífera no interior da sua casa. E se estiver acontecendo o contrário disso, o que esse homem tem que fazer? Começar a brigar com aquela esposa? Não, ele precisa chegar diante do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que a minha esposa era a videira frutífera no interior da minha casa. Ela é uma bênção. Ela é sábia. Nós precisamos fazer isso. Os homens precisam chamar a existência essa realidade para suas casas. Os homens precisam chamar essa responsabilidade de sacerdote, aquele que atrai a bênção para o seu lar. Vocês me entendem, homens? Vou aproveitar e convidar os homens para a última quarta-feira para estarem aqui no culto dos homens. Amém? Só tem homem valente aqui. Amém? Então, por isso que é importante isso. Aí, a Bíblia continua, ele falando assim: os seus filhos são como rebentos de oliveira, assentado ao redor da mesa. Vai haver, por causa de um homem posicionado, vai haver resultado para sua esposa e para os seus filhos. Serão abençoados também. Mas, de repente, a circunstância está dizendo o contrário. O que o homem precisa fazer? Como o versículo de Efésios, Paulo diz: pais, não irriteis seus filhos, porque antes creiam em quem eles são, em Cristo. Chame a existência sobre a vida deles. Uma realidade prometida por Deus. Meu filho é bênção. E eu vejo a grande responsabilidade dos homens é essa, dos pais é essa, transmitir a identidade de verdadeiramente quem eles são. Hoje as pessoas vivem uma crise de identidade. Elas não sabem quem elas são. Porque elas vivem debaixo de um olhar circunstancial. E não debaixo de uma verdade, quem diz Deus que elas são. Amém? Nós precisamos entender, e às vezes nós podemos pensar, mas é muito peso sobre a vida dos homens. Não, é muita graça sobre a vida deles. É muita graça sobre nossas vidas, queridos. Porque essa é uma posição abençoada. Então nós precisamos nos posicionar da maneira correta, na fé, entende, queridos? Resistir firme dessa forma. A palavra de Deus diz isso. Queridos, quando vê você, o diabo vê você posicionado na palavra, ele não pode ir contra. Porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade para nós. E a verdade, ela existe para ser manifesta. A mentira não, ela dura só um momento. Por isso que a tribulação do tempo presente é chamada de leve e momentânea tribulação. Mas a glória de Deus, ela é eterna e pesada. O que Deus serve para você
é eterno e pesado e constantemente para a sua vida e para a nossa vida. E nós precisamos estar dessa forma posicionados. Então, enquanto nós estamos batalhando na fé, resistindo firme na fé, esse adversário, da maneira correta na palavra, Deus está operando em nós. Deus nos chamou para participar da sua própria glória. E quando nós participamos da própria glória e virtude, o Deus da graça, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortifica, Ele nos firma e nos fundamenta, queridos. O que diz Romanos capítulo 5? Não está aqui no esboço que eu compartilhei para transmitir aqui. Mas diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Mediante Jesus Cristo, em quem estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos sempre que esperar a glória de Deus sobre nossas vidas. Temos que esperar a manifestação da glória de Deus em nossa casa. Temos que esperar a manifestação da glória de Deus em todo o tempo, porque Jesus está em nós. Essa justificação é a nossa união com Ele. E Ele continua dizendo, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações, elas produzem perseverança. Você está perseverando, você está resistindo firme na fé. Eu gosto daquilo que Tiago diz, e a perseverança deve ter ação completa, para que vos torneis completos e maduros, não tendo falta de nada. Deus não te criou para você ter falta de alguma coisa, queridos. Mas entenda que você precisa se posicionar na fé. Fala assim, eu sou da fé. Aleluia. Tudo que eu estou falando, queridos, são ingredientes que você precisa tomar posse na sua vida como instrumento de sobriedade e vigilância. Ser uma pessoa vigilante. Vigilante naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você está fazendo. Queridos, é assim, o nosso espírito está ligadinho todo o tempo. Mas Jesus falou que a carne é fraca. Vigiai e orai, porque a carne é fraca. Mas você não é carne, você é espírito. Você que é nascido de Deus, você tem um espírito recriado. A sua identidade está nele, você está nele. Eu estou aqui para dizer que você está em Cristo. E eu não digo isso vendo as suas obras, mas vendo a sua fé nele. É isso que define. E nós precisamos confiar nisso. E, queridos, para nós entendermos, nessa dimensão de batalha, de descanso, nós precisamos compreender que existe um sumo sacerdote que está intercedendo por nós em todo o tempo. Jesus, como cordeiro, ele já foi sacrificado, ele já derramou seu sangue, ele já proveu a graça para nossas vidas, ele já providenciou a bênção para nossas vidas, mas ele, como sumo sacerdote, ele está intercedendo por você. Muitas vezes, queridos, nós não percebemos, mas Jesus está intercedendo por nós em tantas situações diante do Pai. A Bíblia chama ele de o sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque aquilo que nós falamos, ele testifica diante do Pai. Está vendo meu filho? Ele está declarando a verdade a respeito daquilo que eu fiz na cruz, Pai.
ele está crendo naquilo que eu realizei. E o pai que tem alegria na obra da cruz, naquilo que foi feito. Eu percebo essa comunhão entre o pai e o filho, certamente, meu filho, certamente no tempo certo eu vou manifestar aquilo que ele tem confessado. Porque essa é uma verdade. Eu estou trabalhando os fundamentos dele, ele está se fundamentando, está se fortalecendo, porque, queridos, a bênção não se manifesta lá de fora. A bênção é o manifestar dos fundamentos de Deus no seu coração, porque uma vez que você muda lá de dentro, as coisas lá de fora não vão afetar mais a sua vida. Uma vez que você é completo por dentro, nada do lado de fora vai te completar. Deus nos chamou para sermos plenos dele, tomados de toda plenitude, não tendo falta de nada. Por isso que Deus convidou um povo, vamos fazer uma festa no deserto, vamos celebrar a noite fria, na noite fria, vamos celebrar, independente da circunstância, vamos semear, mesmo em tempo de crise. E é esse o convite de Deus para as nossas vidas. E o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 2 e 3. Hebreus 4, 2 e 3. Diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Quem? O povo de Israel que não creu em Deus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 10 e 11 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Entende que você descansa quando você entende que as coisas já estão prontas. O seu coração repousa quando você confia na obra consumada de Jesus. Deus criou todos os céus e terra, tudo que há no mundo, Ele criou, viu que tudo era bom. No sexto dia, a Bíblia diz, Deus, que no sétimo dia Ele descansou. O descanso é uma contemplação. Imagine você semeou uma semente, viu a árvore crescer, e de repente você vê a árvore dando os frutos. O que você está fazendo? Você está contemplando aquilo que já está pronto. Aos olhos de Deus, tudo já está pronto. Deus te vê perfeito nele. A edificação que nós passamos na vida, na jornada, não tem a ver simplesmente com a construção de algo de Deus em nós, mas tem a ver com a revelação daquilo que já está construído. Eu vou repetir, talvez vocês não entenderam muito bem. A edificação que acontece no nosso interior não tem a ver com algo que está sendo construído, edificado, mas com a revelação daquilo que já está pronto. Entende? É assim que acontece. Nós somos transformados na mesma imagem. Essa imagem já existe. Essa é a imagem que nós refletimos. Não há o que mudar nessa imagem, mas há o que ser revelado dessa imagem. Quando você olha para Jesus, você está vendo Ele como Ele é. A Bíblia diz que como Ele é,
nós somos neste mundo. Vocês estão me entendendo? Essa imagem já existe. E você pode dizer, quando você olha para Jesus, com simplicidade no coração, eu sou como Ele. Como Ele é, eu sou. E aquilo que você vê nele, está sendo transmitido para você, queridos. Entenda que esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E o diabo tenta te roubar, te fazer construir uma imagem que já está pronta. Eu preciso construir a minha imagem. Não, você está precisando agora é refletir uma imagem já construída. E o diabo vai trabalhando. Olha quem você é, rapaz. Olha tudo que você está construindo. E de repente tudo que você construiu caiu. Aí você pensa, meu Deus, tem que construir tudo de novo. Que dificuldade. Mas a fé te convida, vem olhar para o autor e consumador da sua fé. Olha para quem Ele é e você verá quem você é, queridos. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Por isso que, versículo 10 e 11 diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, amém, também Ele mesmo descansou de suas obras. E talvez você pense, então não tem que fazer mais nada. Mas a verdade, Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Se eu fui criado em Cristo Jesus, Jesus é completo, não é? Se eu fui criado nele. Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então você foi primeiro criado nele para as boas obras. E essas obras vocês estão fazendo? Não! Vocês estão andando nelas. Queridos, eu não estou aqui simplesmente fazendo uma obra de pregar para vocês. Eu estou andando nessa obra. Eu estou andando em algo que já está pronto. Eu estou ministrando algo que o Espírito já está revelando. Eu estou fazendo algo que já está construído. Já está pronto aquilo que você está precisando, queridos, para viver. Já foi consumado. Até os novos céus e nova terra já existem. João viu. Veja também, queridos. Aí ele diz assim, olha, esforcemos. Sim, tem o esforço. Eu sabia. Pastor, você tem que pregar sobre o esforço. Você tem que se esforçar, menino, para sair dessa condição. Mas o escritor aos Hebreus diz assim, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Entende, queridos? O seu esforço, a sua batalha, é para entrar nesse descanso. É para você andar na fé. Deus já preparou todas as coisas que nós precisamos para que essa igreja avance. Já existem todos os ministérios preparados para que essa igreja seja edificada. Já existem todos os dons para que essa igreja seja abençoada. Já existem todos os recursos para que esse ministério avance. Agora, Deus está chamando para você andar naquilo que já está preparado. Andar porque você decidiu descansar naquilo que já está preparado. Amém, meus queridos? E ele continua no versículo 14 e 16, dizendo assim: tendo, pois a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que você fala, conserve firme. Mas, queridos, você vê que quem está considerando Jesus como sumo sacerdote está considerando aquilo que ele já realizou. E a Bíblia diz que esse sumo sacerdote, ele se assentou. Por quê? Ele concluiu a obra. Se você olhar para Jesus nesse momento agora, ele está sentado à direita do Pai. Porque na velha aliança, os sacerdotes ou sumos sacerdotes estavam sempre em atividade. Tinham turnos que os mantinham ocupados. Traz sacrifício, prepara a mesa dos pães, e traz sacrifício, e prepara a mesa dos pães, prepara o altar do incenso, altar do sacrifício, toda aquela movimentação que havia no templo. Agora terminou, porque a obra foi concluída em Cristo. Você já foi perdoado e redimido eternamente por Ele. Aí, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, esse sumo sacerdote é perfeito. Ele intercede diante do Pai com a sua perfeição, a perfeição da sua obra, para nos favorecer. Quando Jesus intercede por nós como igreja, Ele não está intercedendo por causa das nossas obras, mas por causa daquilo que Ele fez. E porque nós confiamos naquilo que Ele fez, nós somos favorecidos e abençoados. Assim que é um sumo sacerdote, a ação de um sumo sacerdote é assim. É assim que o povo passava pelas batalhas, o povo de Israel estava batalhando, e o sumo sacerdote estava lá, preparando o sacrifício, e de repente a fumaça subia, Deus recebia aquela oferta, recebia aquele sacrifício, e de repente o povo estava abençoado. A vitória estava decretada. É assim para com nossas vidas, queridos. Nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e esse é o chamado de Deus. Aí ele fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Existe alguém assentado junto ao trono da graça. Não é o trono da lei, é o trono da graça. E ele fala assim: a fim de recebermos misericórdias. Nós não clamamos por misericórdia, nós recebemos misericórdia. E ele fala assim: e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu vou terminar lendo a primeira batalha, depois que o povo de Israel foi liberto do Egito. E você vai pensando em que batalha é essa. Antes, eu bebo uma água, propositalmente, mas necessariamente. Porque o povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito, eles se alegraram muito, mas depois eles tiveram sede, procuraram beber das águas de Mara, mas as águas estavam amargas. O povo reclamou com Moisés, e Deus instrui Moisés: prepara um madeiro, lança sobre as águas. Isso aponta para a cruz. E as águas ficaram doces. E de repente passa mais um tempo, eles beberam aquelas águas, passa mais um tempo, eles estão caminhando de Sim para Refidim. E quando eles chegam em Refidim, eles tiveram sede novamente.
E eles começaram a reclamar. E Deus orienta a Moisés: fere essa rocha. Quando Moisés fere com a sua vara, pum, aquela rocha começa a liberar água. E o povo bebe aquela água. Aquelas águas significam as águas do descanso. Porque Refidim significa lugar de descanso. E o povo estava nesse lugar que Deus preparou para eles. Deus te preparou para estar no descanso, para você fluir nessas águas. E eles beberam daquelas águas, e de repente veio uma batalha. E essa é a batalha que todos nós passamos. Queridos, às vezes nós não percebemos, quando nós vivenciamos uma vitória em nossas vidas, principalmente quando é espiritual, passa um tempo, vem uma adversidade contra nós. E nós precisamos atentar para isso. Sede sóbrios e vigilantes. Ah, queridos, como eu percebo isso? Como eu percebo isso quando vem uma vitória na minha vida, na minha casa, na igreja, principalmente, e de repente surge uma situação, e aquilo vem para afligir o meu coração, e o Espírito Santo me lembra: fique vigilante, fique sóbrio. Amém. Porque lembra daquilo que aconteceu? Lembra da vitória que você recebeu? Você precisa estar ligado e firme na fé. Amém? Agora entenda que a aflição que nós passamos, essa batalha que nós passamos, não é para nos destruir. Isso vai trazer o quê? Mais fortalecimento ainda. O Deus de toda graça, Ele me aperfeiçoa, me firma, me fortifica, me fundamenta. E aqui em Êxodo 17, versículo 8 a 13, diz sobre essa batalha. Antes, fala das águas que eles beberam, que fluíram da rocha, que fala de Cristo ferido na cruz, liberando o Espírito Santo sobre nós. Como ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Aí, versículo 8 de Êxodo 17 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelejou no lugar de descanso. O trabalho do diabo, o seu rugir, como leão, é te tirar do lugar de descanso. Agora, é interessante porque que usa-se a figura de um leão rugindo, e na verdade, como um leão, que nós sabemos que o leão só existe um, o da tribo de Judá, amém? E usa-se a figura do leão porque o leão da tribo de Judá, na verdade, só é mencionado uma vez na Bíblia, quando ele vai estabelecer juízo sobre a terra. João começou a chorar. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, fazer com que desencadeie o juízo sobre toda a terra? Aí o anjo fala: eis o leão da tribo de Judá. Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas, queridos, entenda que nós não estamos nesse tempo ainda, amém? Quem está no trono hoje não é a figura do leão, é a figura do cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que está assentado. Quem está assentado agora é o Cordeiro, porque o trono é da graça. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da graça. É o ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo que você está vivenciando na sua vida. Agora, o que o diabo, ele se disfarça do rugido do leão para que você ache que tudo que você está vivendo de tribulação está vindo de Deus. Se a tribulação que você está vivendo vem de Deus, você não tem forças para resistir. Você está me entendendo? Entenda a conotação.
O diabo, vosso adversário, ruge como leão. O leão, quando ruge, ele traz medo. E é isso que o medo pressupõe castigo. Pressupõe juízo. Mas Deus nos chamou para sermos aperfeiçoados no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo. Entenda, queridos, quem está reinando é o Cordeiro. Não é a figura do leão. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O diabo está lá em todo o tempo. Está vendo? Isso está acontecendo na sua vida, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Isso é um rugido de um leão, entende? É lógico que tantas circunstâncias que nós passamos, que nós vivenciamos, e nós ficamos debaixo dessa guerra, está vendo? E às vezes pensamos, é porque eu orei pouco, porque eu fiz pouco, porque não foi suficiente. E eu não estou anulando a oração nas nossas vidas, mas a verdade, nós ficamos debaixo de uma pressão, até daquilo que nós não estamos fazendo, ou estamos fazendo, queridos. Deus nos chamou para fluirmos nesse amor, que excede a todo entendimento. E esse Amaleque, ele é essa figura do diabo, que tenta promover esse lugar em nossas vidas, e rouba de nós a oposição que nós devemos nos estabelecer contra o diabo. Aí você não fica firme na fé. Vem uma enfermidade, quantos que não aceitam enfermidade? Eu acho que é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, ou fiz aquilo outro. Isso está acontecendo na minha vida, é por causa disso. Mas quando você entende, na verdade, a fé, e a fé, ela brota de um lugar. Ela brota da justiça de Cristo, daquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez foi satisfatório para Deus, para te abençoar. Deus levantou um sumo sacerdote na vida de Abraão, e não proferiu não a maldição sobre Abraão. Abraão tinha falhas? Tinha. Mas Ele abençoou Abraão, trouxe pão e vinho. O nome desse sumo sacerdote é Melquisedeque. É a figura de Jesus para nossas vidas. Esse é o sumo sacerdote que está lá. Aí, voltando para esse texto, diz aqui: com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte, do outeiro, no lugar mais alto, e o bordão de Deus, a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Queridos, Moisés, ele representa duas situações. É a figura da lei. Moisés é o legislador de Israel. É aquele que trazia a lei para Israel. Era o mediador, mas é também a figura do sumo sacerdote. Não que ele recebeu o título de sumo sacerdote, mas é quem mediava. Em tantas situações ele mediou para com Deus, para com o povo. Diante de Deus, para o favor do povo. Porém, as mãos de Moisés representam o esforço que você faz para se manter na lei. Tem glória na lei? Tem. Tem avivamento na lei? Tem. Pessoas que se esforçam para se manter santos, impuros, mas, queridos, isso desvanece, porque isso cansa. Entende? Existe um lugar que isso não flui do seu esforço.
existe um lugar que isso flui do seu descanso. Refidim é esse lugar. Quando você descansa na obra consumada, a força que você precisa, ela vai fluir em você. E isso vai trazer vitória. E olha o que acontece. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Então estava vencendo a batalha. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra. Aleluia. Pedra significa a obra consumada da cruz. Tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. A figura do sumo sacerdote assentado era tudo que o povo precisava para que a vitória fosse consumada. Quando nós olhamos para Jesus assentado, você pode descansar. A obra já está feita. Ele já resolveu. Você não enxerga mais as suas batalhas. Você enxerga a sua vitória. Você enxerga aquilo que ele já realizou. O diabo quer te colocar no ringue, lutando. Fala com ele, pode lutar, enquanto eu me assento. Pode brigar aí, ó. Pode fazer o que você quiser. Eu estou assentado na vitória que Cristo já conquistou na cruz. E o que acontece? Tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou, Arão e Ur, sustentando-lhe as mãos, um de um lado, outro, e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Entende, queridos? A sua vitória está no seu descanso. Você desapossa o inimigo daquilo que é seu quando você descansa naquilo que Jesus fez. Quando você se opõe firme na fé. Quando você resiste. Não, isso não pertence. Isso me pertence. Isso é meu, Deus me deu. Quando você luta. Queridos, deixa eu contar um testemunho de um grande homem de Deus que viveu na época de 1917. Ele era chamado de doutor. Don de Lake. Foi um grande missionário, pastor. Ele é chamado de doutor porque eram muitas curas que ele realizava por meio de Cristo. Então as pessoas eram curadas de todas as formas. E um dia ele estava ministrando em outra cidade e avisaram para ele que o seu filho estava com febre tifoide. E naquela época, 1917, todos os recursos da medicina eram escassos. Então ele estava perto da morte. E esse homem de Deus vai até a sala de seu filho, onde seu filho está, fica sozinho com ele. E ele ministra durante 5 minutos, resistindo firme na fé. E o seu filho saiu curado daquele lugar. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas. Ele estava em outro lugar, novamente ministrando. E avisaram para ele, olha, seu filho teve uma recaída. Está novamente, e está pior. Ele volta até seu filho. E vai, e passam-se os 5 minutos. Passam-se os 10 minutos. E a batalha continua. Mas ele não desistiu. A Bíblia diz que foram 5 dias ele resistindo firmes na fé. 5 dias resistindo firme na fé. Até que o filho dele fosse realmente manifesto como curado. Porque, na verdade, o filho dele já era curado. Entende como o diabo trabalha contra as nossas vidas, queridos?
ele poderia muito bem dizer, argumentar, esse homem de Deus, não é, eu acho que agora ele está passando isso porque é da vontade de Deus. Porque não é da vontade de Deus curar todos. Mas ele resistiu porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Você precisa, cara, saber qual é a vontade de Deus a respeito de todas as coisas na sua vida. Entende, queridos? Entenda que a saúde é algo que Deus te deu em Cristo. E nós resistimos porque nós sabemos que nós não estamos lutando contra Deus. E as pessoas que dizem que é da vontade de Deus, em algumas situações de enfermidade, então não tome remédio. Então não vá para o médico. Deixa Deus cumprir a vontade dele. Amém, irmãos? É simples assim. Fala assim, é simples assim. Mas como eu sei que não é a vontade de Deus, nós temos o mesmo chamado de Jesus. É desfazer as obras das trevas. Amém, meus amados? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu quero terminar com vocês lendo Salmo 23. Aleluia. De posse dessas verdades, eu leio com vocês Salmo 23. E vocês vão identificar, diante de tudo que foi ministrado, como que esse salmo, ele comunica conosco um lugar de descanso, um posicionamento de descanso para resistir ao inimigo. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Deus nos trouxe por esse lugar de descanso. Você foi convidado para estar nesse lugar de descanso. Nós vamos estar participando da ceia nesse momento. E medite nessa obra que Jesus fez pela sua vida, para que você descanse nela. Amém?